Imagine que tudo o que você aprendeu sobre a história mais sagrada da humanidade é apenas uma versão conveniente, uma que esconde algo tão monumental, tão proibido, que gerações inteiras foram doutrinadas para nunca questionar. E se te disser que as provas estão lá fora, enterradas sob areias e escombros, esperando serem desenterradas, revelando uma verdade que, se confirmada, mudaria sua percepção do divino para sempre. Aqui não falaremos de fé, mas de fatos, de terra, de pedras, de descobertas feitas por homens e mulheres reais que ousaram cavar mais fundo, além da narrativa oficial. Eles encontraram coisas, relíquias, estruturas, lugares inteiros que contradizem tudo o que nos foi ensinado. E como esperado, o que foi encontrado foi silenciado, mas não para sempre. Este é o mapa secreto, uma jornada pelos lugares mais sagrados e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos da Bíblia. Locais que não só existem, como guardam segredos que o poder eclesiástico tentou suprimir por milênios. O que essas ruínas sussurram quando ninguém está ouvindo? O que as areias ocultam? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode quebrar sua realidade. Nosso primeiro destino é um lugar que poucos ouvem falar, um vale quase esquecido na Península Arábica. Tradicionalmente, o Monte Sinai está localizado em um lugar convencional visitado por milhões. Mas e se eu dissesse que o verdadeiro Sinai, o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, está em outro lugar completamente diferente? Um lugar intocado, marcado por uma anomalia que desafia a explicação. Chamado de Jebel el-Laus pelos locais, esta montanha na Arábia Saudita é um enigma. Por que seu topo é queimado enquanto o resto da paisagem está intocado? Não é vulcanismo, não é atividade geológica comum. E o mais bizarro, pinturas rupestres antiquíssimas de um bezerro, bem no pé da montanha queimada, como num espelho do Êxodo. Uma coincidência? Ou uma assinatura deixada pelo tempo? A região de Jebel el-Laws é isolada, militarmente protegida e praticamente inacessível a pesquisadores independentes. Por que tanto segredo? O que eles não querem que seja examinado de perto? A simples existência de um Monte Sinai alternativo com características tão específicas já é por si só uma ameaça a narrativas estabelecidas. Imagina a implicação. Se o Sinai verdadeiro foi outro, então o local de revelação divina nunca foi onde pensamos. A peregrinação de milhões, os mapas, os hinos, tudo seria baseado em um engano? Essa dúvida sozinha já abala séculos de tradição, mas o que vem depois é ainda mais perturbador. Agora vamos viajar para uma das maiores questões da arqueologia bíblica: o Jardim do Éden.
um paraíso primordial, a gênese da humanidade. A Bíblia descreve 4 rios, um detalhe geográfico crucial, mas nunca completamente identificado. Até agora, novos estudos de paleohidrografia, a ciência que estuda rios antigos, apontam para uma região específica no Oriente Médio. Uma confluência de rios hoje parcialmente secos, mas que outrora formaram um sistema flúvia majestoso, um sistema que corresponde assustadoramente bem à descrição bíblica. Estamos falando do que é hoje o sul do Iraque e partes do Irã. A descoberta de cidades sumérias antigas como Ur e Eridu, posicionadas estrategicamente perto dessas confluências de rios, lança uma nova luz. Essas civilizações acreditavam ter sido fundadas por seres divinos que vieram das águas. Seria mera mitologia? Ou a memória ancestral de algo muito mais literal e chocante? E se o jardim do Éden não fosse um jardim idílico no sentido literal, mas um centro de conhecimento, um berço de civilização, talvez até mesmo de interação entre humanos e seres não tão humanos? A árvore do conhecimento, a proibição. Por que esconderiam uma tecnologia, um segredo, e não uma fruta? A arqueologia na região é perigosa, politicamente carregada e repleta de tabus religiosos. Cada artefato desenterrado, cada texto cuneiforme decifrado, pode ser uma peça que desfaz um dogma milenar. E esse detalhe mudou tudo para muitos pesquisadores. Mas vamos para o mais controverso de todos. O objeto mais sagrado, mais temido, mais buscado por todas as civilizações desde o tempo bíblico, a Arca da Aliança. Onde ela está? E o que realmente era esse artefato tão poderoso, capaz de aniquilar exércitos e abrir caminhos? As lendas dizem que ela foi escondida antes da destruição do primeiro templo de Jerusalém. Muitos a procuraram nas catacumbas da Cidade Santa. Mas e se a arca nunca estivesse em Jerusalém? E se sua verdadeira localização fosse, na verdade, muito mais perto do suposto Monte Sinai original, em uma caverna em algum lugar da Arábia ou talvez do Egito, escavadores de artefatos ilegais clandestinos depararam-se com algo impensável. Descobriram escritos aramaicos, não em pergaminhos, mas em plaquetas de pedra que narram a jornada final da arca, com detalhes precisos e perturbadores, longe dos caminhos marcados. Esses textos, mantidos em segredo por aqueles que os encontraram, descrevem a arca não como um mero objeto sagrado, mas como um dispositivo, um aparelho que emitia mais do que luz divina, campos eletromagnéticos, energia, uma tecnologia que a humanidade da época não poderia nem conceber. Essa é a verdade proibida. E por que ela foi escondida? Não para protegê-la de inimigos,
mas para proteger a humanidade dela mesma, para evitar que esse conhecimento, essa tecnologia divina, caísse em mãos erradas, revelando seu verdadeiro poder ou sua verdadeira natureza, significaria o fim de muitas teologias e o começo de uma nova era de ciência e questionamento. O poder dessa arca era para ser guardado. Esqueçam as histórias de ouro e poder terreno. O verdadeiro tesouro era o conhecimento dentro dela, a instrução sobre como controlá-la, ou melhor, como não usá-la. E quem tinha esse conhecimento? Os levitas. Seriam eles os verdadeiros guardiões de algo maior do que o ouro? As interpretações oficiais da Bíblia nos deram uma imagem romântica de pastores e profetas, mas a verdade arqueológica das palavras de civilizações adjacentes, de artefatos desenterrados, é muito mais complexa. Sugere uma interface entre o humano e o inexplicável de uma forma que desafia nossa compreensão atual. Esses locais, o Sinai, o Éden, a Arca, não são apenas mitos, são coordenadas geográficas e históricas, pontos de contato entre nosso mundo e algo mais. Um plano de fundo para uma história que o poder tentou controlar por milênios. A verdade está lá fora, não em livros, mas na própria terra. E se essa for a razão pela qual tantos sítios arqueológicos bíblicos são protegidos com tanto rigor? Não por sua importância religiosa, que já é evidente, mas pelo que eles podem realmente revelar sobre a origem da humanidade, sobre a natureza do divino e sobre tecnologias há muito esquecidas. Cada rachadura em um pedaço de cerâmica, cada rocha deslocada, cada traço de um caminho antigo pode ser o fio solto que desvenda a tapeçaria de segredos. Os mistérios se aprofundam. Quem construiu o quê? Quem ensinou o quê? E o que realmente significa divino quando se olha para evidências que parecem anacrônicas? A arqueologia não é mais só sobre escavar o passado, é sobre reescrever o futuro. É sobre desenterrar não apenas objetos, mas verdades desconfortáveis. É sobre confrontar o que sabemos com o que a Terra, em sua sabedoria milenar, gentilmente revela. E a Terra está falando. Você está pronto para questionar? Para duvidar da história que lhe foi contada? Porque essa verdade não é para ser aceita cegamente, mas para ser explorada, debatida e, acima de tudo, investigada. O que você faria se encontrasse algo que todos disseram que não existia? Da próxima vez que você ouvir sobre a Bíblia, lembre-se: a história que conhecemos é uma ponta do iceberg, e debaixo da superfície esperam verdades tão grandiosas e aterrorizantes que podem redefinir toda a nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. A jornada apenas começou.